Hello guys, how are you today? Today we are going to talk about comparatives. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os comparativos. Sabe quando a gente faz comparações em português? Não sei. Não? Ela é bem maior do que a fulana. O João é mais inteligente do que o Pedro. E assim por diante. Sabe quando a gente faz esse tipo de comparação? In English, we can do this. Em inglês, a gente também pode fazer isso. Basta que a gente faça uma pequena modificação no adjetivo, que é a palavra que caracteriza alguma coisa, né? Uma pessoa ou alguma coisa, e a gente já consegue fazer essa estrutura. Todo mundo conhece aquela música, né? Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Quando ele usa esse happier, a palavra happy é conhecida por todo mundo, né? Que significa feliz. Mas quando ele diz happier, com aquele er no final, ele quer dizer que é mais feliz. E é bem nesse sentido que a gente vai usar essa estrutura, right? Então basta pra gente dizer que alguém ou alguma coisa é mais do que a outra, ou seja, a gente está comparando no sentido de superioridade, né? Algo é maior ou mais em relação a outra coisa, a gente vai acrescentar o ou seja, o ER no finalzinho da palavra, se essa palavra tiver uma sílaba, se ela for curtinha. Como, por exemplo, a palavra cold. A palavra cold significa frio. E se a gente acrescenta o R no final, colder significa mais frio. A palavra hot significa calor. E se eu acrescento o ER no final, fica hotter. E aí significa mais calor ou mais quente, right? E assim por diante. Então, por exemplo, Brazil is bigger than Italy. O Brasil é maior do que a Itália. Santa Catarina is colder than Pernambuco. Santa Catarina é mais frio do que Pernambuco. Então, basta que eu acrescente o ER que a gente já consegue dizer mais do que alguma coisa. E uma coisa interessante também é que normalmente quando a gente vai fazer esses comparatives, esses comparativos de superioridade, dizer que alguma coisa é maior em relação à outra, né, ou mais em relação à outra, depois da palavrinha que tem o vai vir o than. Esse than equivale ao nosso do que. Então, tipo, colder than Pernambuco, né? Santa Catarina is colder than Pernambuco. Santa Catarina é mais frio do que Pernambuco. E assim por diante, right? Agora, se a palavrinha tem duas sílabas ou mais, ou seja, ela é bigger, ela é maior, a gente não vai conseguir acrescentar o no final, porque senão a palavra vai ficar ainda mais longa. Então, no caso, por exemplo, a palavra beautiful já é um adjetivo bem grande, então a gente não vai acrescentar o R, e sim a gente vai dizer more beautiful. For example, Jessica is more beautiful than Meg. A Jessica, ela é mais bonita do que a Meg. Então, more, que significa mais, aí a característica que a gente quer dizer, e aí depois o than, que significa do que. Mais um exemplo, a palavra interesting. Interesting significa interessante, também é uma palavra grande. Então, nesse caso, a gente vai ter que dizer o more interesting, mais interessante. Então, se a palavra for grande, como interesting, beautiful, intelligent, inteligente, né? Então, a gente vai ter que dizer o more e aí a palavra, porque acrescentar o word fica muito grande, ok? Nós também temos um outro tipo de comparativo que não é de superioridade. Não quero dizer que alguma coisa é mais ou melhor do que a outra, né? Eu quero dizer que ela é igual. Eu quero colocá-la em pé de igualdade, exatamente. Tipo, Eu não sei dizer qual que é melhor. O John é tão inteligente quanto o Mark. então, nesses casos, a gente tem um outro tipo de estrutura para usar, ok? E a gente vai usar o as, que é o AS, né? Mais a característica, o adjetivo, e o as de novo. Que esse as, depois característica e as, é como se fosse tanto quanto. Então, nesse caso, quando a gente quiser comparar, né, no sentido de igualdade, dizer que é tanto quanto, a gente vai usar dessa forma, ok? For example, living in New York is as exciting as living in São Paulo. Morar em Nova York é tão empolgante, é tão legal quanto morar em São Paulo, por exemplo, ok? Então é dessa forma que a gente vai construir.
Quanto a algumas regrinhas no sentido de escrita, existem algumas situações que a última letrinha ela vai ser duplicada. Então, por exemplo, quando a palavra ela tem uma sílaba e ela termina com CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, essa última letrinha, essa última consoante, ela vai ser dobrada. Por exemplo, a palavra hot, né? Pra gente dizer mais quente, mais calor, a gente vai dizer hotter, acrescentar o ER no final. Só que como é uma palavrinha curtinha que tem consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar o último T. Então, esse hotter vai ser escrito com 2 T's. Então, essa é uma das regrinhas mais no sentido de escrita, mas que é importante a gente conhecer também. E uma outra observação é quando a gente tem uma palavrinha que finaliza com a letra Y, né? A gente vai substituir esse Y por I. Por exemplo, a palavra happy, como eu já tinha comentado antes, a gente vai tirar aquele Y que ela termina e a gente vai colocar o I e depois acrescentar o ER normal para fazer o comparativo de superioridade. Então, happier, mais feliz, ok? I think that's it. Acho que é isso. I hope you like it. Espero que tenham gostado e que tenham entendido também. Sei que quando se trata de regrinhas é um pouco mais confuso, mas basta que a gente pratique um pouquinho que a gente consegue entender e utilizar a estrutura da maneira que a gente quer. Right? See you next class. Bye!